Olá, eu sou a professora Débora Popov, sou professora aqui do curso de pós-graduação da Estácio e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a segurança do paciente no centro cirúrgico e a cirurgia segura também. Como nós, enfermeiros de centro cirúrgico, podemos instituir medidas de segurança dentro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, para que os nossos pacientes tenham procedimentos seguros, estejam livres de danos e tenham boa recuperação. Essa é uma preocupação muito atual. Nós precisamos nos preocupar com a segurança do paciente. O paciente entra no hospital e ele não espera sofrer nenhum problema, nenhum incidente, a não ser aquilo que já está planejado. Então, sempre que alguma coisa que nós não planejávamos acontecer com o paciente dentro do hospital, nós estamos falando de eventos que talvez pudessem ser prevenidos. Então, a nossa conversa vai ter como objetivo a gente conversar um pouquinho o que é a segurança do paciente, por que ela é importante dentro do centro cirúrgico, o que é a cirurgia segura dentro das metas internacionais e também agora nacionais. Nós temos a implementação e a instituição de medidas nos ambientes hospitalares e de assistência à saúde de cirurgia segura. Então, nós precisamos instituir medidas e trabalhar para que a cirurgia do paciente seja segura e livre de danos. E, por fim, como garantir a segurança dentro do ambiente do centro cirúrgico, que nós, como enfermeiros de centro cirúrgico, sabemos o quanto ele é complexo, o quanto ele precisa de uma atenção especial. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho de algumas definições. Então, aí vocês veem que um incidente é quando acontece algo, um evento, uma circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. E os incidentes, eles podem ser oriundos, resultantes de atos não intencionais ou até mesmo atos intencionais. Então, dentro do ambiente da assistência à saúde, às vezes sem querer, por uma desatenção, por uma falta de cuidado, nós podemos causar incidentes ao paciente. Então, isso é um conceito que nós precisamos ter como profissionais de saúde. Outros conceitos interessantes dentro dos incidentes, que também são chamados de eventos adversos, a gente tem também o near miss. Near miss é aquele incidente que não chegou a atingir o paciente. Por exemplo, aqui a gente vai dar um exemplo de medicações. A penicilina, que é um antibiótico, que é muito utilizado. Então, a penicilina ia ser administrada no paciente errado e esse fato foi detectado antes da administração do medicamento. Então, quando nós detectamos a tempo, antes que o incidente, que o dano aconteça, que o evento adverso acabe realmente se instituindo, nós chamamos de near miss, quase aconteceu. Então, se ele quase aconteceu, então ele não chegou a causar dano, mas mesmo assim nós precisamos controlá-lo. Por quê? Porque nós não podemos trabalhar com a possibilidade de quase errarmos. Temos que trabalhar com a possibilidade de acertos, pelo menos na maior parte do tempo. Quando a gente fala de segurança do paciente, nós sabemos que tratamos de pessoas cuidando de pessoas. Como dizia a professora Wanda Horta, gente cuidando de gente. Então, eu sou uma pessoa e claro que eu posso ter aí uma desatenção, um dia que talvez eu não esteja tão concentrado, ou mesmo um problema qualquer que me leve a errar. Então, nós sabemos que errar é humano, como nós já escutamos muitas vezes, em alguns ditados, muitas vezes as pessoas falam. Enquanto, então, houverem pessoas, nós temos possibilidade de erro. Então, o que nós precisamos são medidas que apontem para quando o erro vai quase acontecer e não esperar que alguém aponte ou a sorte, de repente, leve a que esse evento não aconteça. Bom, continuando, nós temos ali incidente sem dano. É um evento que atingiu o paciente, mas não causou dano discernível. Vamos supor, aquele nosso exemplo ainda da penicilina. A penicilina ela foi administrada na dose errada daquela prescrita, mas nada acontece com o paciente. Isso nós vemos muito na prática, quando temos, por exemplo, a administração de medicamentos. Vamos supor, um medicamento que não causou nenhum dano, mas ele tinha sido aplicado no horário errado.
era para as 10 horas e ele acabou sendo aplicado às 10h30, às 11 horas. Então, o antibiótico, por exemplo, o antibiótico que era para as 10 horas e acabou sendo aplicado às 11. Isso é um incidente, é um evento adverso. Pode não ter causado danos ao paciente, pelo menos danos palpáveis, discerníveis. Porém, é um evento adverso, é um incidente, não deveria ter acontecido, portanto, eu preciso monitorá-lo, ou seja, procurar saber por que ele aconteceu e não deixar que ele se repita. E, por fim, o incidente com dano, que são os eventos adversos que têm problemas, que trazem problemas ao paciente. Então, por exemplo, o incidente que resulta em dano ao paciente seria a penicilina administrada no paciente, vamos supor que o paciente tenha um processo alérgico e um choque anafilático. Então, esse seria realmente um evento adverso com dano. Então, esses conceitos são importantes para a gente lembrar, dentro da área da saúde, a importância de nós classificarmos também aqueles eventos com os nossos pacientes. Então, dentro aí da classificação, se a gente tivesse uma linha do mais grave, enfim, né, o mais grave seria realmente o evento adverso com dano, o incidente com dano, que é aquele que resulta em dano ao paciente. O near-miss não chegou a atingir o paciente, então tivemos medidas suficientes para que isso não acontecesse. O incidente sem dano é aquele que atinge, mas não causa nenhum problema, e porém o evento adverso é aquele que vai realmente ter a consequência mais prejudicial ao paciente. Então, dentro do gerenciamento de risco, por exemplo, no centro cirúrgico, o gestor do centro cirúrgico, o enfermeiro, ele precisa ter bem claro quais são os eventos que ele quer evitar, que não pode acontecer de jeito nenhum, né? Por quê? Porque eles podem causar danos potenciais ao paciente. Dentro do centro cirúrgico, a possibilidade de danos são muito grandes. Por exemplo, um paciente que opera o membro errado, né? Então, era para operar o membro inferior esquerdo e operou o membro inferior direito. Era para operar o olho direito e operou o esquerdo. Era para operar a Maria das Graças e operou a Maria das Dores. Então, eu não posso correr o risco disso acontecer, porque, gente, se acontece alguma coisa desse tipo, o que acontece? A gente acaba vendo nas páginas dos noticiários, né? Cai na mídia e isso vira uma propaganda muito negativa para o sistema de saúde, para o hospital, para a instituição, tanto que hoje nós vemos muitas pessoas muito receosas de irem para o hospital. As pessoas têm medo de entrar no hospital e não sair. Vai que eu vou para o hospital, pego uma infecção e morro, caio da maca e morro. Por quê? Porque muitas vezes já escutaram, já viram reportagens, já ouviram falar de pessoas que morreram dentro do hospital. Tem gente que não gosta nem de passar na calçada do hospital, né? Então, isso a gente vê como algo, consequência dessa situação que a gente vive dentro da saúde. Então, dentro desse esquema, a gente vê aí como seria possível, né? Então, o incidente com dano, que é o evento adverso, e o incidente sem dano, né? Onde que eles se encontram, né? Então, será que um evento adverso, ele é um erro, né? Seria algo que o profissional errou, né? Então, muitas literaturas trazem realmente o evento adverso como também a terminologia de erro. Apesar dele ser sem dano, ele também é um evento adverso, ele também configura um evento que não deveria ter acontecido. Mas quando nós tratamos aí de eventos adversos, nós temos aqueles que poderiam ter sido evitados e aqueles que eram inevitáveis. Então, vamos supor, um evento adverso evitável. Vamos pensar naquela situação hipotética da Dona Maria das Dores e da Dona Maria das Graças. Se eu tivesse uma identificação adequada do paciente, talvez não acontecesse o erro. Eu teria como conferir o nome da paciente assim que ela chega ao centro cirúrgico, identificá-la, o seu nome completo, a sua data de nascimento e até o nome da sua mãe também. Então, que é algo que a gente encontra como padronizado dentro dos protocolos de segurança do paciente. Então, isso evitaria. Então, em identificação de paciente é um evento adverso que pode ser evitado. Então, eu tenho ferramentas e até muito simples para evitar esse evento adverso. Então, quando acaba se trocando um paciente de sala de cirurgia, isso realmente configura uma falta de recursos, muitas vezes básicos, para monitorar esse tipo de evento e para cuidar para que ele não aconteça.
Se não há nenhuma história de alergia, por exemplo, vamos pegar aqui nosso exemplo da penicilina. Às vezes a gente pergunta para o paciente, o senhor tem alergia? Aí ele vai falar, não tenho nenhuma alergia, pelo menos que eu conheça, né? Desconhece alergias, a gente anota lá, desconhece alergias. Aí ele vai para a sala de cirurgia, vai fazer um procedimento, recebe uma medicação antibiótico, por exemplo, a penicilina, e acaba apresentando uma alergia, um evento adverso. Não deixa de ser um evento adverso, mas aí ele era inevitável. O paciente também não sabia, mesmo eu utilizando os protocolos de segurança na administração de medicações, na alergia, prevenindo esse evento, mesmo assim talvez fosse impossível de prevê-lo. Por quê? Porque o próprio paciente não sabia relatar. E as ferramentas que eu tenho para chegar nessa conclusão que o paciente tem uma alergia, acabaram não sendo possíveis de serem utilizadas. Então, dessa forma, nós temos aí talvez eventos, né, que possam ser preveníveis a partir do momento que eles causam danos grandes aos pacientes e existem aí esses eventos que podem ser evitados. Então, dentro da prática da enfermagem de centro cirúrgico, nós vamos falar também desses eventos que são evitáveis, que eu posso realmente intervir para que eles não aconteçam, tá? É muito importante, né, dentro da área da saúde, que esses eventos sejam monitorados. Então, por exemplo, os erros de medicação, que são eventos adversos comuns na nossa prática, na prática da enfermagem, ele acaba sendo causa de muitos eventos até em países desenvolvidos, porque a gente pensa assim, não, mas isso só acontece no Brasil, lá nos Estados Unidos isso não vai acontecer. Com certeza acontece, inclusive as questões de segurança do paciente surgem nos Estados Unidos, através de uma reunião do Colégio Norte-Americano de Cirurgiões, que justamente chamou Errar é Humano. Então, veio dos Estados Unidos. Então, essa preocupação, ela é uma preocupação mundial. Não dá para a gente dizer que é só nos países subdesenvolvidos, nos países com menores recursos, não acontece na Europa, sim, acontece. Só que talvez lá eles tenham mais ferramentas para monitorar também esses eventos e detectá-los com mais precocemente. Então, um erro de medicação, por exemplo, pode acontecer praticamente um por dia nos Estados Unidos por paciente, né? E a maioria não resulta em danos, por isso que eles são também tão difíceis da gente monitorar. E um estudo brasileiro encontrou cerca de 16% de eventos adversos a medicamentos em um hospital público. Então, 16% de eventos relacionados a medicações. E nós sabemos que esse número com certeza pode estar subestimado, subnotificado, porque o número de eventos que acontecem de medicamentos, infelizmente, nós sabemos que é muito grande. Os fatores que contribuem para o incidente podem ser circunstâncias, ações ou influências que desempenham um papel na origem, no desenvolvimento ou no aumento do risco da ocorrência de um incidente. Então, por exemplo, às vezes o profissional se sente muito seguro e o comportamento dele não é um comportamento de segurança. Então, isso tem que estar bem dentro da pessoa, né? Ela já vai ter que estar bem, tem que ser um hábito, tem que estar bem introjetado nele, para que ele faça isso de uma forma natural. Claro que no começo, gente, não é natural, né? Muitas vezes a gente vai ser forçado a lembrar, né? Vai ter que fazer alguma medida que eu não esqueça de perguntar o nome inteiro do paciente, a data de nascimento, o nome da mãe, porque pode ser que eu esqueça. Então, treiná-lo, né? O treinamento é muito importante, conscientizar que o erro pode acontecer com qualquer profissional. Não é o profissional relapso, desatento que vai cometer o erro. Ele também comete, mas também podem ser os bons profissionais, os mais interessados, os mais comprometidos com a instituição. Fatores associados ao sistema pode ser o próprio ambiente de trabalho. Às vezes eu não tenho um sistema informatizado, eu não tenho ferramentas suficientes, então isso pode afetar a questão da segurança do paciente. Fatores externos também, de fora do controle da organização, muitas vezes os recursos, enfim, né, as possibilidades aí que a empresa tem de investir naquele recurso, e também os fatores do paciente, ou seja, a não aderência ao tratamento e às condutas prescritas. Esse modelo que a gente vê no próximo slide, ele é um modelo muito conhecido na segurança do paciente, ele é um modelo do queijo suíço. O que ele mostra? Ele mostra que as falhas, elas sempre estarão
próximas e possíveis de acontecerem. Então, nós temos que reconhecer que as falhas são eventos, né, e são possíveis de acontecer, tendo em vista que nós temos pessoas e as pessoas cometem erros. Então, o que nós temos que criar, né? Fatias de queijo. A fatia do queijo, o queijo suíço, ó, ele é cheio de buraquinhos, né? Então, ele é o queijo todo furadinho. Então, conforme eu vou criando mais fatias de queijo, mais barreiras, né, para que o dano não aconteça aqui como resultado do cuidado ou da assistência, menos chance eu tenho dele acontecer. Então, se eu não tenho nenhuma barreira, isso pode acontecer de uma forma muito automática. Se eu crio barreiras, provavelmente eu posso, em alguma dessas barreiras, evitar que o erro aconteça. Então, por exemplo, barreiras podem ser barreiras físicas, a própria educação continuada, a cultura organizacional, né? E também as falhas, que podem ser o conhecimento inadequado e falta de oportunidades, ausência de liderança, ausência de estrutura, que pode provocar aí o acontecimento dos eventos adversos. Mas então vamos ver aqui no nosso setor, né, no centro cirúrgico, afinal de contas, quais são os eventos mais comuns, por que acontecem? Então, como a gente falou, é muito importante desenvolver no profissional que trabalha no centro cirúrgico a cultura de segurança. A cultura de segurança são maneiras de pensar, são pensamentos, são atitudes que provêm aí de um hábito da pessoa de fazer as suas atividades tendo em vista a segurança do paciente. Então, só para nós olharmos aqui a definição da cultura de segurança, ó, são valores, atitudes, competências, padrões de comportamento individual e de grupos que determinam o compromisso, o estilo e a proficiência da gestão de uma organização saudável e segura. As organizações com cultura de segurança positiva caracterizam-se por uma comunicação fundada na confiança mútua, através da percepção comum da importância da segurança e do reconhecimento da eficácia das medidas preventivas. Então, a cultura de segurança, ela é algo que nós temos que muitas vezes trabalhar, criar oportunidades para o profissional desenvolver a questão da segurança, mas depois nós precisamos acompanhar, porque isso deve fazer parte do dia a dia do profissional, a partir do momento que isso é um valor da empresa. Claro que a empresa, o estabelecimento de assistência em saúde, ele tem que ter isso como um dos seus valores, dentro dos seus valores, para que realmente as pessoas possam incorporar. E existem vários desafios colocados pela Organização Mundial de Saúde como desafios globais para a segurança do paciente. Então vamos ver alguns. Higienização das mãos, lavagem das mãos, as cirurgias seguras, nós temos aí Cirurgias Seguras Salvam Vidas, que é o nome do programa do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde também, em relação à cirurgia. E envolver o paciente, cliente, na segurança dele próprio, do paciente. E aqui nós temos as 6 metas da segurança do paciente. Então, a primeira meta é identificar corretamente o paciente. A segunda meta é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. A terceira, melhorar a segurança na prescrição e no uso e administração de medicamentos. Quarta meta, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Já a quinta, higienizar as mãos para evitar infecções. E a sexta meta, reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. Aqui, esse slide mostra algumas imagens usadas por estabelecimentos de saúde para ilustrar essas medidas de segurança. Então, já muitos hospitais trabalham com as medidas de segurança e têm usado vários recursos visuais, estratégias de conscientização, sensibilização dos seus profissionais para que eles tenham adesão às medidas de segurança do paciente. Por exemplo, né, essa colocação aí do hospital, onde ele também caracteriza com imagens bem ilustrativas as metas de segurança internacional do paciente. Mas nós vamos falar de algumas, né, que eu separei também mais relacionadas ao centro cirúrgico e um pouco mais voltadas à nossa realidade dentro da sala operatória. Então, a primeira é a higienização das mãos e prevenção de infecções. Então, quando a gente fala de higienização das mãos, na realidade a gente está falando de controle de infecções que são aquelas que são levadas pelos profissionais de saúde, pelas nossas mãos,
né? Então, a bactéria, o micro-organismo, ele precisa de uma carona. E onde que ele pega a carona? Nas nossas mãos, nos nossos adornos, nas nossas unhas. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, dentro do centro cirúrgico também, nós temos que ter pias em número suficiente, sabão adequado, álcool gel dentro das salas, mas também não adianta ter tudo isso e o profissional não usar. Então, nós temos que sensibilizá-lo, conscientizá-lo e, às vezes, até supervisioná-lo, ver se realmente ele está fazendo aquela medida de prevenção de infecção. A gente fala muito de higienização das mãos, né? Não é um assunto novo, não é algo recente, porém, muitas vezes é uma medida tão simples, mas não, tão pouco utilizada. Então, essa higienização das mãos, ela faz parte de um programa do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que chama Uma Assistência Limpa é uma Assistência Mais Segura, tendo como alvo a higienização e lavagem das mãos. E existem evidências de que as intervenções, né, de vários ângulos de atuação acabam melhorando as taxas de higienização, de lavagem das mãos. Porém, as intervenções específicas e as taxas de infecção, às vezes, são aí menos conhecidas. Então, nós também precisamos estudar, ainda ver que medidas, né, que mais que nós podemos fazer, enfim, para possibilitar realmente que essa medida seja aderida. Outra questão é a cirurgia e a anestesia seguras. Então, estima-se que a cada ano sejam realizados cerca de 230 milhões de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade. Esses procedimentos podem resultar em mortes e outras complicações. E dentre as intervenções possíveis, a lista de verificação de cirurgia segura tem sido um recurso importante para a redução do risco. Então, no centro cirúrgico, nós temos o checklist de cirurgia segura. O checklist tem sido adotado por várias instituições. A Organização Mundial de Saúde lança o Manual de Cirurgia Segura Salvam Vidas, junto com o checklist, que contém 3 momentos, né? Assim que o paciente chega na sala, antes da indução anestésica, logo após a indução anestésica e antes do início da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala. São 3 momentos, então nós chamamos aí de sign-in, time-out e sign-out. Dentro do centro cirúrgico, o enfermeiro tem uma possibilidade de atuar de forma muito importante, muito direta na assistência à segurança do paciente, utilizando essa ferramenta de segurança do paciente, o checklist. E nós temos aí o impacto do uso do checklist, por exemplo, na taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade, aqui vocês veem que antes da implantação da lista de cirurgia segura, estava aqui perto de 1,5% e diminuiu, foi para 0,8%. Esse é um estudo de Hines de 2009. E as complicações de 11% diminuíram para 7%. Então, houve realmente um ganho na segurança do paciente. Então, já sabemos que o checklist é eficaz, ele funciona. Então, agora nós vamos ver como que vai ser aplicado. Então, a segurança do paciente também tem a ver com a participação do doente no seu tratamento, ou seja, eles têm que ter também participado dos esforços para a melhoria da qualidade da segurança. Trabalha uma rede de pacientes, profissionais e organizações para apoiar o engajamento de pacientes em iniciativas de segurança. Então, o paciente também participar seria, por exemplo, ele solicitar, ele perguntar, ele participar do seu tratamento, perguntar para que serve aquela medicação, perguntar se o profissional higienizou realmente de maneira adequada as suas mãos, perguntar o nome do profissional, se o profissional não se apresentou, o que ele está fazendo ali, qual que é a medicação que ele vai administrar. Então, isso também é participação do doente dentro do esquema de tratamento dele. Mas, claro, né, gente, a gente pensa assim, e aí, o que eu vou fazer se a pessoa errou? Né, vamos demiti-la? Vamos mandá-la embora? Né? Não. Então, dentro da cultura de segurança, os eventos adversos e os erros, eles servem para que eu aprenda, para que eu não cometa de novo. Né? Como a gente sabe, tem até um ditado, né, que a gente aprende com os nossos erros. Infelizmente, às vezes a gente precisa errar para pensar que nunca mais você gostaria que aquilo acontecesse. Então, a intenção é que nós não tenhamos nenhum evento grave para que nós possamos instituir medidas de segurança. As medidas de segurança sejam instituídas antes do acontecimento dos eventos graves. Então,
a gente pode ter melhorias reduzindo os erros por meio de melhorias também do sistema de saúde. Então, como abordar o ser humano, já que ele erra? Ele é um veículo também aí de possibilidade de eventos adversos. Evitar o excesso de confiança na memória, simplificar as ações, padronizar os processos, adotar medidas restritivas, utilizar protocolos e listas de verificação, melhorar o acesso à informação, dedicar especial atenção às transferências de responsabilidade, aumentar a retroalimentação. Então, o que seria, por exemplo, melhorar e dedicar atenção especial às transferências de responsabilidade? Por exemplo, quando a gente muda o plantão, então eu trabalhei das 7 às 13, às 13 horas eu vou passar o plantão para o meu colega, então eu preciso passar todas as informações que são essenciais para a continuidade da assistência. Então existem muitos erros de comunicação entre a própria equipe. Então, se eu tenho uma continuidade, eu garanto que eu não vou repetir, ou não vou cometer o mesmo erro, ou refazer às vezes, porque eu não sei se o meu colega chegou a fazer aquela medida, ou aquela medicação, ou aquele cuidado. Outra coisa é nós darmos feedback. O feedback é muito importante para que nós possamos estudar e reconhecer quais são os casos de maior impacto e as medidas que têm tido maiores resultados. Então, a ausência de conformidade com os princípios e a abordagem do fator humano. Então, aqui nós já falamos também dessa parte aqui dos processos também não padronizados. É muito importante padronizar. Às vezes, quando a gente vai no hospital e alguém pergunta seu nome, pergunta o nome inteiro, né? Inclusive aí o nome da mãe, a data de nascimento. Dali a pouco vem um outro profissional e pergunta de novo o seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe. E daqui a pouco vem outro profissional e faz a mesma pergunta. Então, a princípio o paciente pode achar estranho. Puxa vida, o que será que está acontecendo? Todo mundo está me perguntando as mesmas informações, mas à medida que isso é feito e explicado para o paciente da sua importância, ele começa a perceber o quanto isso é importante. E também o profissional, né, dar essa segurança para o paciente. Não, é para realmente nós termos certeza de que o senhor é o senhor mesmo, e não tem nenhuma dúvida disso. Então, uma medida que ajuda muito é que todos os pacientes usem a pulseira de identificação para que a gente possa conferir e confirmar o seu nome de uma maneira bem adequada. E padronizar. Então, padronizar processos é garantir que todo mundo vai fazer igual. Então, todos os profissionais da saúde vão identificar o paciente da mesma forma. E o profissional acaba incorporando isso dentro da cultura de segurança e dando importância para isso, e o paciente também. Dando um exemplo aqui de algo que acaba ficando muito evidente dentro da assistência de enfermagem, são os erros de medicações de alta vigilância. Então, por exemplo, se nós tivermos aí medicamentos muito parecidos no seu exterior, na sua embalagem, por exemplo, nesse slide, todos os medicamentos têm a tampinha vermelha e são frascos do mesmo tamanho e, de repente, são medicações diferentes, né? Então, como que eu vou saber se de repente eles estão todos guardados muito próximos dentro de uma mesma gaveta e num momento ali de, por exemplo, aí um momento de uma pressa, um pouco mais afoito, o profissional pode pegar o primeiro frasco e de repente fazer a medicação errada. Então, se nós padronizarmos, por exemplo, aonde nós vamos guardar as medicações, em especial os medicamentos de alta vigilância, nós podemos garantir um melhor processo de segurança ao paciente. Dentro do centro cirúrgico nós temos medicamentos de alta vigilância, nós temos anestésicos, nós temos relaxantes musculares, nós temos eletrólitos de alta concentração, e aí vai também, né, outras medicações que nós não encontramos só no centro cirúrgico, mas dentro do centro cirúrgico tem muitos medicamentos, muitas drogas que são potencialmente, causam potenciais danos e eventos adversos ao paciente. Então, elas precisam ser muito bem guardadas. Então, aqui um exemplo, a mesma medicação, às vezes a mesma medicação, o mesmo princípio ativo, ele tem vários tipos de apresentação. Então, às vezes, o que o serviço faz? Ele às vezes compra várias marcas e aí você fica com vários tipos de frasco. Isso também pode propiciar o erro. Então, se possível, os hospitais, as instituições de saúde devem pedir às empresas farmacêuticas que padronizem também os frascos, diferenciem os frascos,
frascos para que não haja troca de medicamentos. Por exemplo, o frasco da tampa verde, o frasco da tampa amarela. Não, então, claro que você pode agora estar pensando assim, poxa, mas o profissional tem que ler, né? Ele tem que ler ali metoclopramida. Ok, ele tem que ler, é a obrigação dele, mas e no momento de distração? Sabe aquele momento que você se desligou? É nesse momento que o erro acontece e se nós tivermos algum sistema de aviso, isso vai acontecer muito menor quantidade de vezes. Então, temos aí alguns exemplos, né? Por exemplo, quando um enfermeiro administra a um paciente uma dose 4 vezes maior de um determinado medicamento. Então, como, né, poderia melhorar isso? Como é que poderia eliminar a dose, por exemplo, errada, né? Preparo de doses erradas? Então, que os cálculos fossem feitos pelos farmacêuticos e as medicações preparadas dentro da farmácia, as medicações fornecidas em dose unitária, por exemplo, e sistema de conferência por código de barras. Aqui um outro, também esse vira manchete, né? Cirurgião remove o rim sadio. Então, nos Estados Unidos, 40 cirurgias são realizadas em paciente ou sítio errado a cada semana. Olha que número alarmante, né, gente? É um número muito alto. Claro que isso já fazem alguns anos, mas depois da instituição da cirurgia segura, com certeza deve ter havido uma diminuição, mas nós cuidamos de um dado e de um momento que é muito possível de acontecer isso. Então, nós temos que fazer ali as fatias de queijo suíço, os processos para que isso não aconteça. 21% dos cirurgiões de cirurgias de mão nos Estados Unidos, admitiram ter operado o sítio errado pelo menos uma vez. Então, 21%, gente, é muito cirurgião operando a mão errada, né? Foi lá fazer uma cirurgia de túnel do carpo, operou do esquerdo em vez do direito, né? Então, isso não pode acontecer realmente. Então, são números altos, né? O que a gente poderia fazer? Segundo a literatura, a gente poderia usar o checklist de cirurgia segura. O checklist de cirurgia segura é um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta para evitar esse tipo de situação. Então, usar a lista de verificação de cirurgia segura evitaria isso, por quê? Porque o cirurgião marca o sítio cirúrgico, tem participação do doente antes da anestesia ou da sedação, a lista inclui e confirma dados do prontuário e antes da incisão faz um resumo da cirurgia com verificação verbal da identificação do paciente, do procedimento e a apresentação de cada membro da equipe, que a gente chamou aí, e a Organização Mundial de Saúde, dentro do protocolo, chama de time-out. Bom, gente, aí a gente tem que conversar um pouquinho também, né, que na realidade a segurança é um problema de saúde e é mundial. Como a gente falou, não é exclusivo dos países desenvolvidos nem dos subdesenvolvidos, é uma questão mundial. Ainda se morre muitos pacientes dentro do ambiente hospitalar, um ambiente que deveria ser de cura, de restabelecimento, ou até também de desfechos de acordo com a doença, mas não, eu não posso propiciar uma piora para o paciente se ele não tinha risco. Então, isso que a gente quer evitar, naquele paciente que eu posso evitar, eu vou fazer de tudo para evitar. Então, padronizar as definições é importante, para permitir comparações também. É importante também os hospitais compararem. Como é que está a sua taxa de infecção? O que você fez para melhorar? Vamos trocar um pouco. Às vezes tem iniciativas muito boas. O hospital fez uma medida, deu muito certo, só que só ficou ali dentro do hospital. Ele não contou para ninguém. Então, se a gente divulgar na comunidade, ele pode fazer também bem para outra instituição que tenha uma realidade parecida. Na compreensão da ocorrência de incidentes, devemos considerar os fatores dos indivíduos e os fatores do sistema. Há necessidade de mais informações sobre a frequência da ocorrência de erros, near-misses e eventos adversos. Então, nós precisamos ter estratégias e ferramentas para monitorar. E as investigações são necessárias para identificar e descrever o problema e desenvolver iniciativas para a melhoria da segurança. Ainda é um desafio a segurança do paciente, por isso tivemos aí, pela Organização Mundial de Saúde, um manual de cirurgia segura salvam vidas e temos o nosso manual também traduzido e adaptado pelo Ministério da Saúde, vocês podem acessar com facilidade, ele é disponível na íntegra, vocês podem pegar através aí do portal de busca.
Os 10 objetivos da campanha Cirurgia Segura Salvam Vidas são o doente certo, impedir complicações anestésicas, estar preparado para emergências das vias aéreas. Por exemplo, se eu avalio o paciente no pré-operatório e o paciente tem uma via aérea difícil, então eu já preparo o centro cirúrgico para um processo de intubação difícil. A cânula, o equipamento, o que eu preciso, né? O anestesiologista, um endoscopista. Então, existe essa possibilidade, então ela já tem que ser prevista. Estar preparado para grandes perdas de sangue. O que seria isso? Eu já preciso fazer reserva de sangue no banco de sangue. Então, se existe uma previsão de possível perda de sangue maior do que o determinado para aquele paciente, eu preciso, então, instituir aí medidas de prevenção e de resgate, inclusive sanguíneo, através de maquinário específico ou transfusões. Prevenir alergias, como a gente falou, questionar o paciente, tem alergias? Não, pelo menos conhecidas, né? As alergias desconhecidas a gente não tem como monitorar, a gente pode no máximo aí relatar que o paciente desconhecia, mas pelo menos eu estou dando uma devolutiva daquela questão, ele não sabia, então foi um evento adverso inevitável. Minimizar as infecções no local cirúrgico, então preparo adequado do paciente, preparo exames pré-operatórios, avaliação do anestesiologista, o paciente concordar também com a cirurgia, isso é muito importante, faz parte do preparo dele, ele assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, eu concordo de fazer a cirurgia, estou de acordo com ela, estou de acordo com esse procedimento que, apesar do risco, é necessário ser feito. Impedir a retenção de compressas ou instrumentos, isso seriam medidas para que a gente possa contar tudo que entrou no paciente e tudo que saiu do paciente no final da cirurgia. Não posso deixar nenhuma pinça lá dentro, não posso esquecer nenhuma gaze, não posso esquecer nenhuma agulha, não posso esquecer nenhuma compressa. Então, esse controle precisa ser feito de maneira adequada. Se preciso no tratamento de identificação, ser preciso no tratamento e identificação de amostras biológicas. Essas amostras biológicas são aquelas peças de anatomia patológica. Então, por exemplo, o paciente veio fazer uma colecistectomia, tirou a vesícula, o que eu vou fazer com ela? Não posso jogá-la fora, preciso dispensá-la para um laboratório e relatar para onde que ela está sendo encaminhada. Comunicar com efetividade a informação clínica, ou seja, dar informações claras e relevantes à família e ao paciente, controlar a capacidade, o volume e os resultados da atividade, criar indicadores de qualidade é importante também nesse momento para monitorar a segurança do paciente no centro cirúrgico. Então, aqui nesse slide nós vemos justamente os 3 momentos da lista de verificação de cirurgia segura. Então, antes da indução anestésica, como eu falei para vocês, o sign-in, então, onde o doente confirma sua identidade, checklist da anestesia, oximetria, alergias, via aérea, risco de perdas sanguíneas, o time-out antes da incisão cirúrgica. Então, aqui é quando já o paciente está anestesiado, né? O sign-in, ele ainda está acordado, o paciente chega acordado ao centro cirúrgico. Então, hoje a tendência é que os pacientes cheguem cada vez mais acordados no centro cirúrgico, para que eles participem da verificação de cirurgia. No time-out, ele já está dormindo, então, novamente, a equipe se confirma os nomes do cirurgião, do doente, a prevenção dos eventos adversos. E o sign-out é antes do doente sair da sala de operações e ir para a recuperação anestésica. Então, aqui nós vamos confirmar, o enfermeiro confirma o procedimento realizado, a contagem correta de compressas instrumentais, peças anatômicas identificadas corretamente, se ocorreu algum problema com o equipamento, e o cirurgião, anestesista e enfermeiro revêem as necessidades pós-operatórias do doente e a forma de agir, principalmente aí no pós-operatório imediato. Então, nós pensamos na prevenção, na performance e na aprendizagem dentro desse mecanismo aí de segurança do paciente. Aqui nós temos alguns exemplos de identificação de sítio cirúrgico. Então, ali a identificação do paciente com a pulseira. Então, todos os pacientes no centro cirúrgico devem chegar com pulseiras de identificação. A identificação do membro. Hoje em dia,
Nós não utilizamos mais esse tipo de identificação que está mostrando no slide. Muitos hospitais já têm adotado a identificação tipo alvo. Aquele alvo mesmo de lançar o arco e flecha é muito parecido com aquela bolinha no meio e um círculo. Então, aquele é o órgão-alvo, aquele é o membro a ser operado. Então, porque havia muita divergência. O que eu escrevo? Sim, não, sim, esse não. Flecha, não é flecha. Asterisco, não é asterisco. Caneta, sem... Então, isso foi resolvido com esse alvo que tem sido mais utilizado como mecanismo de marcação. E o preenchimento correto do checklist, que fica na sala visível para todos os membros da equipe visualizarem durante a cirurgia. E aqui uma imagem que mostra, né, o checklist de cirurgia segura sendo realizado e todos pararam, tá vendo? Todos aqui estão aguardando. Então, a gente sabe que o centro cirúrgico, às vezes o pessoal fica com um pouquinho de pressa, quer começar logo a cirurgia, vamos logo, corre, eu já te conheço mesmo, vamos indo, vou fazendo aqui a anestesia, você vai conferindo. Não, é um momento de parada, então todos devem parar e escutar aquele profissional que vai fazer a checagem. Isso pode parecer estranho a princípio, mas depois que ele é incorporado, realmente as pessoas aderem e têm mais facilidade. Gente, o resultado tem sido diminuição da mortalidade, de complicações, de infecções de ferida e de reoperações. Então, isso é muito importante. Vocês veem que isso é muito significativo, principalmente nas complicações de maneira geral. Ele é muito significativo do ponto de vista estatístico, teve uma diminuição bem significativa. E as infecções também, olha só, como foi significativo também a diminuição do índice. E por que então adotar o checklist? Porque isso acaba ajudando todos os profissionais, a equipe multiprofissional, a instituição, o hospital, o estabelecimento, e isso cria uma cultura organizacional de segurança e prevenindo também a judicialização da medicina, que é algo que nós sabemos que é muito presente hoje nos discursos e em todos os processos que envolvem os cuidados em saúde. Então, compreender o contexto, as evidências e as alterações culturais, medir com rigor e avaliar e dar feedback. E pensar sempre também que as medidas devem ser sustentáveis, que também é algo importante para o enfermeiro. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa conversa. A intenção aqui não foi esgotar o assunto, muito pelo contrário, foi falar um pouquinho da nossa realidade dentro do centro cirúrgico e convidá-lo a participar desse momento conosco, vir aprender um pouquinho mais, fazer um curso de pós-graduação, especializar-se na área de centro cirúrgico. É uma área muito promissora, com muito campo de trabalho e vai ser muito bom ter você aqui. Consulte lá no site os nossos cursos, participe e bons estudos.